Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor para implorar a bondade do Senhor e nos conceder o seu Espírito Santo, para que Ele opere em nossos corações, para que mais uma vez possamos provar das delícias do Senhor durante esta pregação. Porque só o Senhor tem poder para transformar uma leitura e uma exposição em um fenômeno poderoso do Espírito Santo operando no coração de pecadores. Só o Senhor pode fazer isso. O Senhor endurece a quem quer, mas o Senhor também abre o coração a quem quer. O Senhor a uns faz-se encurvar humildemente buscando a sua graça, a outros deixa em seu endurecimento, segundo a justiça e a misericórdia do Senhor, que merecem o nosso louvor desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, também visitantes que estão conosco, não sei quantos de vocês estão conscientes de que hoje é dia de Pentecostes. Se considerarmos a Páscoa e contarmos 50 dias, chegamos ao domingo, ao 50º dia após a Páscoa. Era nessa data que, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus vinha celebrando essa festividade em Israel. Na Bíblia, Pentecostes é o nome de uma das festas, das 3 grandes festas de Israel, das quais eram exigidas que a nação de Israel deixasse suas cidades e fossem para Jerusalém para adorar o Senhor em Jerusalém, junto com o restante do povo que ali estava se congregando. Pentecostes era, na verdade, a festa da colheita. Você pode ler sobre isso em Levíticos 23. Mas como essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa, então ela era chamada Pentecostes, que é a palavra grega para 50º, Pente. Durante as festas de Pentecostes no Antigo Testamento e até esse momento ainda, as famílias em Israel, tanto as pobres como as ricas, deviam deixar as suas cidades e alegremente peregrinarem até Jerusalém para renderem graças ao Senhor, movendo diante do Senhor um produto da colheita abençoada que eles haviam tido. Então, o começo da colheita, eles levavam um molho do próprio grão, e no final da colheita, agora eles levavam um produto desses grãos, um bolo, por exemplo. Você pode ler sobre isso em Levíticos 23, do 15 ao 25, Deuteronômio 16, 9 a 12, também Êxodo 23, do 14 ao 19. E notem, irmãos, que não era duro, não era demais, não era difícil para as nações, para as famílias de Israel, deixarem suas casas e viajarem longas distâncias para se juntar ao povo de Deus, onde Deus marcou um encontro pactual com o seu povo. Isso realmente seja para nós um grande estímulo e encorajamento para que as nossas dificuldades, especialmente no dia do Senhor, não sejam o bastante para impedir que nós deixemos as nossas casas para nos congregarmos no lugar que o Senhor marcou o encontro pactual conosco. Mas quando chegamos em Atos 2 e lemos sobre o registro dessa festa de Pentecostes em Atos 2, devemos ter em mente que a preocupação de Lucas aqui em Atos 2 não é falar sobre a festa de Pentecostes, mas registrar uma festa de Pentecostes específica. Aquela festa de Pentecostes que aconteceu 50 dias depois da morte do Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, e também marcando a ressurreição do Salvador Jesus Cristo e agora a sua entronização no céu. Se os irmãos estão acompanhando bem em suas mentes, chegamos a Pentecostes, que é a festa que marca o final do ciclo dos eventos redentivos na vida do Salvador Jesus Cristo.
Nós vimos sobre o seu nascimento, sobre sua morte, ressurreição, ascensão, e agora vamos ouvir, concluindo os atos redentivos do Salvador, sobre a sua entronização e, como resultado disso, a descida do Espírito Santo. Isso é de acordo com a segunda parte do credo apostólico, se você for verificar. Uma coisa também que os irmãos podem notar, como acontece aqui em Atos capítulo 2, é que todos os atos redentivos na vida do Salvador Jesus Cristo foi marcado por sinais extraordinários. Todos eles, do começo ao fim. Quando Jesus nasceu, uma estrela no céu guiou os magos que vieram da Arábia para trazer presentes ao Senhor Jesus. E também lemos sobre anjos que apareceram aos pastores em Belém, anunciando o nascimento do Salvador. Quando Jesus morreu, houve terremoto, escuridão. Lá no templo, o véu estava se rasgando de alto a baixo. E no cemitério de Jerusalém, o terremoto estava mexendo com as catacumbas, e os corpos dos santos que haviam morrido na esperança ressuscitaram. Mateus 27, versículo 45 a 53, mostra particularmente esses acontecimentos. E quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, a pedra do seu túmulo foi revolvida. Anjos apareceram às mulheres que chegaram lá bem cedinho ao túmulo do Salvador Jesus. E os santos que haviam sido ressuscitados no terremoto da morte do Salvador, agora aparecem na cidade santa e são visíveis a muitas pessoas. E quando Jesus subiu ao céu, anjos apareceram ao lado dos discípulos, enquanto o corpo de Jesus misteriosamente desaparecia depois das nuvens, diante dos olhos atônitos dos discípulos. E depois de Jesus ter subido ao céu e tomado assento à direita da majestade nas alturas, ele recebeu do Pai o direito de, em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, derramar o Espírito Santo. E mais uma vez estamos vendo que esse ato redentivo na vida do Salvador é marcado por sinais nos céus e na terra. Portanto, não podemos ignorar as coisas que estão acontecendo naquela festa de Pentecostes específica, 50 dias depois da morte do Salvador Jesus Cristo e a sua ressurreição. Essa festa, ela marca o começo da igreja cristã, não da igreja de Deus, porque já desde o Éden, Deus já estava preservando a sua igreja, mas considerando a igreja cristã no Novo Testamento, é marcada em boa medida pelo derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas quando nós estamos olhando para a festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2, nós não estamos olhando com uma preocupação de querer observar e repetir os cerimoniais que marcavam essa festa de Pentecostes. Os cerimoniais podem até serem preservados na nação de Israel, que é um povo que preserva a cultura judaica, mas não para a igreja de Deus em todos os lugares. Para a igreja de Deus em todos os lugares, olhamos para Atos 2, para essa festa de Pentecostes, para celebrar ao Senhor por causa do significado de Pentecostes para nós. Então, na pregação dessa noite, ouviremos que Pentecostes marca a vinda do Espírito Santo e o começo da colheita dos eleitos. No Novo Testamento, obviamente. Então, Lucas, o autor inspirado do livro de Atos, notem aqui que ele não registra quase nada sobre a festa de Pentecostes. O que acontecia, o que os judeus faziam durante essa festa, os sacrifícios, ele não registra praticamente nada. Isso chama a atenção, porque de fato não é o cerimonial da festa que é a coisa mais importante para nós aqui, mas o que aconteceu naquela festa específica, não em qualquer festa de Pentecostes, mas naquela festa de Pentecostes. O versículo
1 do capítulo 2, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isto é, no 50º dia depois da Páscoa, como era de costume, os judeus que estavam espalhados em todos os lugares da terra naquele momento, eles vinham para Israel, e também o povo de Israel que estava espalhado, as 12 tribos, o remanescente das 12 tribos que estavam espalhados em Israel, vinham para Jerusalém para participar dessa festa conforme a ordenança do Senhor. E olha, no versículo 9 a 11, nós lemos sobre as 15 nações que são mencionadas ali. Então, os judeus naquela festa estavam representados por todo o mundo conhecido. Os apóstolos do Senhor e vários outros discípulos também estavam em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém não simplesmente para celebrar a festa de Pentecostes, mas eles estavam lá, lembrem-se os irmãos, que o Senhor Jesus havia ordenado a eles, no capítulo 1 de Atos, que ele não se ausentasse de Jerusalém. Então eles estavam em Jerusalém, mas principalmente em obediência à ordenança e à promessa que o Senhor havia feito em Atos capítulo 1, versículos 4 e 12. Os discípulos estavam em alguma casa misteriosa em Jerusalém, uma casa que sabemos possuía um piso superior amplo, pelo menos o bastante amplo para compor pelo menos os 120 que estavam se reunindo naquele lugar. E eu já mencionei em outra pregação que é muito possível que seja o mesmo lugar onde Jesus celebrou a ceia com seus discípulos e onde também os discípulos, depois da morte de Jesus, se esconderam, né, e ficaram lá. Quando Pedro e João foram soltos, correram para a casa onde os discípulos estavam reunidos. Provavelmente é o mesmo lugar, embora não sabemos exatamente que casa era essa. Alguns sugerem Cornélios, outros José de Arimateia, mas o texto não menciona. Já se passavam das 9 horas da manhã, quando tudo isso aqui aconteceu. Versículo 15 diz que no discurso de Pedro menciona que era a terceira hora do dia. A terceira hora do dia no calendário judaico seria mais ou menos a nossa 9 horas da manhã. Então, de manhã, muito cedo. Por isso Pedro vai argumentar que ele não faz sentido dizer que eles estão embriagados, porque o dia está apenas começando. Mas esse horário, 9 horas da manhã, era um horário bem importante, porque era nesse horário, no começo da manhã, que lá no templo, o cordeiro estava sendo morto como parte do sacrifício matinal, sacrifício diário, especialmente nessas datas e grandes festas de Israel. Também nesse horário, nesse mesmo horário, enquanto o cordeiro estava sendo sacrificado no templo, os sacerdotes que estavam servindo no templo, eles dirigiam orações a Deus acompanhando o sacrifício que estava sendo realizado. E junto com os sacerdotes, nós lemos, versículos 9 a 11, que judeus de todo lugar que estavam em Jerusalém haviam afluído ao templo e concorriam no espaço no templo para participar da adoração da manhã. E esses judeus, acompanhando os sacrifícios, oravam junto com os sacerdotes. E sabemos que, como o número de pessoas era tão grande nessas grandes festas, que Jerusalém nem cabia de tanta gente, especialmente o templo. Então, muitos grupos de judeus se reuniam em várias casas em Jerusalém para ficarem orando enquanto estava acontecendo o sacrifício no templo, porque ele não podia estar lá, não cabia todo mundo. Então eles se reuniam em grupos em Jerusalém e ficavam orando durante esses momentos. E é justamente nesse momento que também os apóstolos e discípulos do Senhor estão reunidos em um lugar e orando no momento do sacrifício. E foi durante essas orações, o versículo 2, que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lemos que
o som que encheu a casa no momento que os discípulos do Senhor estavam orando, um som que se parecia com uma rajada de vento. Eu mencionei em outra pregação sobre Gênesis capítulo 1, quando fala sobre o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, que pelos desenhos que às vezes a gente vê, dá a impressão que o Espírito Santo era aquela coisinha assim flutuando, né? Mas de fato nós vemos em Gênesis 1, o Espírito Criador que está poderosamente agitando as águas e a terra e fazendo com que todas as coisas surgissem das águas e da terra. É um vento poderoso, como esse vento também que os apóstolos do Senhor estão provando durante essa reunião de oração. E junto com o vento forte, também apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou e pousou sobre cada um deles. Interessante notar aqui que a palavra línguas aqui significa idiomas, dialeto. Aqui em Atos 2 a gente vê as duas palavras, glossa e dialetos. São as duas palavras para se referir a idiomas conhecidos, não a língua dos anjos, línguas que ninguém conhece, mas idiomas conhecidos desse mundo. E esses idiomas, de uma forma extraordinária, foram visíveis, porque eles desceram com uma aparência, e o texto deixa claro, uma aparência de fogo, não é uma mera comparação, mas eles desceram com a aparência de um fogo. Até o próprio fogo tem aquele aspecto de língua, né? Parece um jogo mesmo de palavras aqui. Línguas de fogo, parece mesmo aquelas coisas de fogo, feito a gente vê, né? Na vela assim. E assim como o som entrou no lugar e foi ouvido, também idiomas das nações apareceram visíveis na forma de língua de fogo. O som que foi ouvido se parecia com um vento forte, e os idiomas se pareciam com fogo. Então notem que a descida do Espírito Santo foi um evento público, marcado por sinais audíveis e visíveis. E então os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a glorificar a Deus em outros idiomas que eles nunca haviam aprendido. Versículo 4. Então nós aqui temos mais um sinal a ser acrescentado, porque além do som e da língua descendo, agora os próprios discípulos estão falando em uma língua que eles não haviam aprendido. Então esses sinais podiam ser vistos e ouvidos à distância. Isso é muito interessante. Porque de fato nós lemos no versículo 5 e 6 que muitos judeus que estavam espalhados em Jerusalém, eles ouviram o som, uma coisa muito diferente, chamativa. Judeus de todos os lugares, conforme nós já vimos lá nos versículos 9 a 11, que estavam em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. Então eles foram surpreendidos com aquela rajada de vento que desceu do céu para algum lugar na cidade de Jerusalém. E então as pessoas, admiradas, espantadas com aquilo que estava acontecendo, procuraram um lugar onde aquela rajada de vento havia descido e encontraram aquela casa em Jerusalém, onde havia uma multidão de discípulos reunidos no piso superior. E quando eles chegaram, além de terem ouvido a rajada de vento, são agora surpreendidos com mais sinais que evidenciavam a descida do Espírito Santo. Judeus que já foram atraídos pelo sinal maravilhoso da rajada de vento descendo do céu, ficaram ainda mais espantados, porque quando eles chegaram e viram os discípulos falando em um monte de idioma diferente, eles conheciam os discípulos. Pela forma dos discípulos viverem e até pela forma de se vestirem, eles conheciam que eram homens simples da Galileia.
homens que não podiam ter aprendido aqueles idiomas, porque o centro da educação na época era Jerusalém, não Galiléia. De Galiléia ouvimos muitas vezes, se por acaso vai sair alguma coisa boa de lá. Então eles reconhecem que alguma coisa extraordinária está acontecendo ali, porque estão ouvindo esses discípulos falarem não apenas um, mas vários idiomas e dialectos que eram falados por esses judeus que viviam em todas as nações conhecidas e que estavam ali, e podiam reconhecer que eles estavam falando das grandezas de Deus nas suas próprias línguas maternas, que eles falavam, que eles conheciam. É como se nós estivéssemos lá brasileiros, nós ouviríamos o nosso português lá no meio daqueles idiomas. Mas apesar da extraordinariedade desse acontecimento, a multidão continuava perplexa, sem compreender muito bem o que estava acontecendo ali até aquele momento. Essa incompreensão nós percebemos principalmente pelo início do versículo 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? O que está acontecendo? O que é isso? Eles nunca tinham presenciado nada semelhante. E a partir daqui acontece uma coisa bem importante para nós, porque nós aprendemos também a partir desse texto que a pregação do Evangelho gera dois resultados diferentes naqueles que ouvem a pregação do Evangelho. O duplo efeito da pregação. Olha especialmente para os versículos 12 e 13. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, aquela multidão que havia afluído para aquela casa em Jerusalém, de todos os lugares de Jerusalém que haviam ouvido a rajada de vento, agora se divide em dois grupos. O grupo dos que começaram a crer e a temer a Deus, o versículo 12, e o grupo dos que começaram a zombar e a desprezar a Deus, o versículo 13. Existe uma distinção muito clara, não somente na nossa tradução, quando a gente vê assim, enquanto uns estavam perguntando, outros estavam zombando. Já dá para ver pela própria tradução que há um contraste aqui, há um interesse de um lado e um desprezo do outro. Mas essa distinção, ela é marcada de maneira muito especial pelas palavras que Lucas está usando aqui. No versículo 12, no português, na sua tradução, provavelmente se você está com a mesma que a minha, você vai notar que a palavra outros aparece tanto no versículo 12 como no versículo 13. Não é? Você tem no versículo 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, né? E no versículo 3 começa, outros, porém. Então, no português não ajuda muito, porque duas palavras diferentes foram traduzidas com a mesma palavra outros. Então, a gente perde aquilo que está realmente sendo dito nas palavras por trás. Porque no versículo 12, a palavra que vocês não precisam aprender e conhecer, mas a palavra alos é a palavra para outro, mas é outro igual, outro da mesma natureza, outro que compartilha das mesmas coisas. E a palavra no versículo 13 é a palavra que vocês conhecem, que é a palavra héteros. Às vezes é traduzido por diferente, porque o outro aqui não é outro igual, é um outro diferente. A gente usa isso para diferenciar o sexo, né? Heterossexual, sexo diferente. Mas é outro igual, outro diferente. Então no versículo 12, literalmente está dizendo assim, Alos dizia para Alos, uns diziam para o outro, está na nossa tradução, né? Então, já um grupo que compartilhavam alguma coisa em comum, estava dizendo um para o outro: rapaz, o que está acontecendo aqui? O que significa isso? O héteros, um outro grupo, que não tem nada a ver com esse grupo aqui, tem uma atitude completamente diferente. Já realmente mostrando, desde o comecinho aqui,
que já havia uma distinção, uma diferença entre um grupo e outro, e aquilo que estava começando a acontecer em um grupo e aquilo que estava ainda marcando a existência do outro grupo. Mas enquanto Alos, aquele primeiro grupo, está interessado em saber o que está acontecendo ali, o outro grupo, héteros, não está nem um pouquinho interessado e começa a zombar e a desprezar. E aí, mais uma vez, a gente vê que aqueles membros do primeiro grupo, que estão interessados em saber o que está acontecendo, eles realmente estão olhando agora para Pedro, que se levanta no meio da multidão dos discípulos e começa a explicar para a multidão o que estava acontecendo ali, o que era aquilo, por que eles estavam presenciando aqueles sinais. Então o apóstolo Pedro passou a explicar que os sinais que eles estavam vendo e ouvindo eram provas incontestáveis do cumprimento da profecia que prometia o Espírito Santo. Profecia que é particularmente mencionada aqui, é a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Então, nesse momento, voltem um pouquinho e vamos ver a profecia de Joel. O livro é tão pequenininho que às vezes a gente não demora a achar, né? Joel, capítulo 2. Ainda mais as páginas. Versículos 28 a 32. Diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre o meu servo e sobre a minha serva derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Essas palavras vão ser usadas por Pedro, aplicadas aqui e repetidas aqui de diversas maneiras. Nós não temos condição de expor todos os pontos, versículo 14 a 21, que o apóstolo Pedro está explicando essa profecia de Joel e aplicando essa profecia ao povo, mas fica claro que entre os discípulos reunidos nesse lugar havia homens e mulheres. Então, a multidão dos discípulos eram aqueles que estavam esperando o cumprimento da promessa, mas notem também que o texto, no final do texto de Joel, fala sobre o remanescente, então aqueles que estão vindo de todos os lugares e que também vão participar, vão se juntar a esse grande evento. Então, assim como a profecia de Joel já apontava para o derramamento do Espírito Santo, podemos ver que até os sinais profetizados por Joel se relacionam com o que está acontecendo aqui em Jerusalém, com sinais que estão sendo manifestados no céu e na terra, com a multidão de homens e mulheres que passaram a profetizar, e então o momento do derramamento do Espírito Santo se torna um momento de testemunho visível, é marcado por sinais visíveis. Alguns elementos mencionados por Joel não é muito claro aqui na profecia. Ele fala sobre a lua se transformando em sangue, o fogo, vapor de fumaça. Embora a gente está vendo línguas de fogo, mas é muito provável que, como ele disse, isso antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o cumprimento dessa colheita que começa aqui em Pentecoste, lá no final, então, o final dessa colheita
será marcado por alguns desses eventos que Joel também mencionou. Quando a gente está estudando os profetas, a gente sempre percebe isso, que os profetas às vezes mencionam vários acontecimentos juntos. Nem sempre é fácil ali identificar o que realmente acontece em que momento. Só quando as coisas vão se cumprindo no Novo Testamento é que a gente percebe essas distinções. Do versículo 22 ao 36, o apóstolo Pedro também vai explicar que além de o que está acontecendo ali, ser a profecia de Joel se cumprindo, a promessa do derramamento do Espírito Santo, os sinais que marcaram a vinda do Espírito prometido, Pedro também explica quem é que está causando esse derramamento do Espírito Santo. E então ele cita o salmista Davi, especialmente o Salmo 16, para mostrar que quem estava causando o derramamento do Espírito Santo, os sinais que eles estavam presenciando, ouvindo e vendo, era Jesus de Nazaré, a quem Deus havia ressuscitado e colocado sentado à direita da majestade nas alturas. O versículo 33 diz particularmente que esse, tendo recebido do Pai a promessa, estando sentado à direita dele, derramou o Espírito Santo. Para aquele grupo de judeu que estava ali ouvindo isso, era uma coisa de causar arrepio e gelo no coração mesmo. Por quê? Porque eles agora estavam aprendendo que todos aqueles sinais espantosos que demonstram realmente o poder de Deus foi causado por Jesus. Que Jesus? Aquele que eles, 50 dias atrás, haviam crucificado, gritado lá, solte Barrabás, crucifica Jesus. Muitos dos judeus que vinham para a festa da Páscoa permaneciam para a festa de Pentecostes por causa do período curto entre uma festa e outra. E muitos deles eram firmes em participar das 3 grandes festas de Israel. A outra é a festa dos tabernáculos. Então, muitos judeus dentre a multidão, estava lá na primeira multidão que gritou, solta Barrabás, crucifica Jesus. E agora eles estão ouvindo que o Jesus que eles haviam matado é aquele que está causando tudo aquilo. Imagine o terror que desce sobre o coração das pessoas que estão ouvindo isso. Então, essas pessoas, sentindo-se culpadas e aterrorizadas por causa do que haviam causado ao Senhor Jesus, com medo, elas ouviram agora o apóstolo Pedro consolando elas, versículo 25 a 28, especialmente. Pedro diz: a partir do 23, que ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mão de iníquos. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Vocês mataram, mas ele agora está vivo. Deus, o Pai, o ressuscitou. E Pedro mostra que a ressurreição de Jesus já havia sido testemunhada por Davi no Salmo 16, porque, como ele vai prosseguir explicando do verso 29 até o 36, ele vai mostrar que todo judeu tinha conhecimento de que Davi tinha morrido e o túmulo de Davi estava em Jerusalém. Eles costumavam reverenciar o túmulo de Davi, como fazer também com o túmulo de Abraão e dos patriarcas. Eles conheciam o túmulo de Davi, sabiam que os ossos de Davi estavam guardados dentro daquele túmulo. Por isso, Pedro, então, confronta eles com a profecia do Salmo 16. Como Davi pode estar falando dele, ao dizer que o seu corpo não viu corrupção?
Se vocês sabem que Davi morreu e que o corpo dele continua em nosso meio, e vocês sabem com essa sepultura deles em Jerusalém. E Pedro então explica que Davi, sendo profeta, não apenas um rei de Israel, mas um profeta em Israel, ele profetizou não acerca de si mesmo, mas ele profetizou acerca de Jesus, que Jesus não permaneceria na tumba, nem o seu corpo viria corrupção. Então os judeus sabiam, Davi morreu, Davi tem que estar falando de alguém, e agora eles estão ouvindo que Jesus ressuscitou e está causando tudo isso. E a maioria daqueles judeus também sabia que o túmulo de Jesus, diferentemente do túmulo de Davi, estava vazio. Eles sabiam. Apesar da mentira que foi contada pelos soldados e pelos judeus, que espalhou a mentira de que os discípulos de Jesus haviam ido de madrugada no sepulcro e roubado o corpo de Jesus, o fato é que a tumba de Jesus estava vazia, e agora Jesus está dando testemunho de que está sentado à direita da majestade nas alturas. Jesus é o Cristo ressurrecto, o Senhor exaltado sobre toda a criação, o Salvador do mundo que tomou assento à direita da majestade nas alturas, o Cristo, Filho de Deus, que recebeu do Pai o poder, a autoridade para cumprir a promessa de derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja. Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, marca o começo da grande colheita. Aquele Espírito que havia caído sobre os 120, evento marcado pelos sinais nos céus e na terra, o mesmo Espírito agora está soprando na multidão, e no meio da multidão está separando mais uma multidão que faz parte do primeiro molho dessa grande colheita que foi iniciada e que perdura por toda a nossa era. Essa mesma palavra e esse mesmo poder, esse mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos, está agora soprando no coração daqueles judeus ali, despertando no seu coração a fé. E o primeiro sinal da fé é o interesse por conhecer mais o Salvador Jesus Cristo. O que está acontecendo? Especialmente as últimas palavras do apóstolo Pedro, versículo 34 a 36, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Essas pessoas estavam em terror, mas ao mesmo tempo interessadas em conhecer mais quem é esse Senhor, quem é esse Cristo que morreu, que ressuscitou, que está à destra de Deus e que derramou o Espírito manifestando esses sinais. O Espírito soprando no coração dos halos, conduz esses halos para mais próximo de Cristo, não somente agora querendo saber o que estava acontecendo, mas o que eles mesmos agora precisavam fazer, eles que haviam crucificado o autor da vida, o que eles precisavam fazer. Versículos 37 a 41, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o mesmo dom, o dom do Espírito Santo, pois para vós
outros é a promessas. Lembre que Joel mencionou o primeiro grupo e depois os remanescentes, que seriam acrescentados, adicionados. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aqueles que continuavam endurecidos, apesar de estarem vendo as mesmas coisas e ouvindo as mesmas palavras. E então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, a colheita está crescendo. A gente vai ver mais adiante que mais 2.000 pessoas são acrescentadas, elevando o número para 5.000, só em Jerusalém. O mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos, agora já está. Esse Espírito já desceu, mas agora ele continua soprando na direção da multidão e levando pecadores ao arrependimento e a buscar o perdão de Deus por meio do Salvador Jesus Cristo. Então, o Espírito usando a palavra para levar pecadores ao arrependimento e para unir pecadores a Cristo pela verdadeira fé. Este é o sinal que permanece por meio do Espírito Santo agora. Então, quando pensamos em Pentecostes hoje, não temos que enfeitar a igreja com um monte de coisas que marcavam as festas de Pentecostes no Antigo Testamento. Porque é o que aconteceu naquela festa de Pentecostes particular é que nós devemos observar. A obra de Cristo derramando o Espírito Santo sobre a sua igreja, o Espírito Santo que veio para ficar. A antiga festa de Pentecostes apenas apontava para o cumprimento dessa promessa de princípio da colheita por meio do derramamento do Espírito Santo enviado pelo Cristo entronizado. Por isso não repetimos, não esperamos, nem realizamos a festa de Pentecostes ao modo antigo, no Antigo Testamento, que nunca pertenceu à igreja cristã. Isso era parte dos costumes e tradições judaicas, nos quais estava inserida a promessa do Evangelho. Nem também devemos buscar os sinais que marcaram aquela festa de Pentecostes. Aqueles sinais nos céus e na terra marcaram o momento da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo já veio, o Espírito Santo está com a igreja. Não devemos mais esperar sinais nos céus, sinais na terra, nem as línguas estranhas marcando aquele momento. Apesar disso, ainda podemos provar de uma maneira bem real a presença do Espírito Santo em nosso meio. E os versículos finais é um testemunho irresistível da presença do Espírito Santo na igreja de um modo completamente novo agora. Os versículos finais nós lemos: depois de tudo isso, então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Como é que nós podemos provar da presença do Espírito Santo em nosso meio? Hoje de manhã nós já tratamos na pregação sobre os dons do Espírito Santo
que são dados aos membros da congregação, e particularmente cada membro está recebendo dons e usando esses dons no serviço ou nos múltiplos serviços para a edificação do corpo e para a glória de Deus. E podemos ver esses dons operando aqui nesses versículos finais, versículo 42 a 47. Então veja o versículo 42, o Espírito promove apego pela palavra. Veja que aqueles alos começaram com o interesse pela palavra e prosseguiram em buscar agora o que eles precisavam fazer diante dessa palavra. Então, obra do Espírito Santo é promover apego pela palavra. Pessoas que se dizem cristãs, mas não têm nenhum apreço pela palavra, é estranho isso. Estranho, é muito estranho. Talvez o primeiro fruto do Espírito Santo não é visível na vida do crente. Versículo 43, o Espírito promove temor no coração dos discípulos. Lembre-se que os héteros não mostraram nenhum temor, pelo contrário, mostraram desprezo. Isso aí é embriaguez, isso é coisa de bebida, tem nada a ver com o Espírito de Deus. Mas o outro grupo já começa, não, tem alguma coisa acontecendo aqui. E prossegue nesse temor por perguntar aos apóstolos o que eles precisavam fazer. O Espírito promove temor no coração dos crentes. Versículos 44 e 45, o Espírito Santo promove comunhão e caridade entre os irmãos. Os irmãos estão juntos, se alegrando juntos, como nós vimos de manhã, sofrendo juntos, cuidando um dos outros. De manhã nós até vimos que os menos decorosos são protegidos pelos mais decorosos. Os mais importantes cuidam daqueles que à primeira vista parecem ser menos importantes. E aqui mostra essa disposição dos discípulos de usarem os seus recursos e dedicarem a sua vida para promover o bem comum. Só um esclarecimento, que pessoas gostam de usar esse texto para criticar a igreja. Por que a igreja não vende o que tem e não dá aos pobres? Não foi assim que fizeram no começo? Mas eles ignoram aquilo que aparece no versículo 45, no final do versículo 45, porque eles sim estavam fazendo isso, mas eles estavam fazendo isso à medida que alguém tinha necessidade. Não era que deliberadamente todo mundo estava vendendo tudo, porque se fosse, e a casa onde eles estavam reunidos? E outras coisas que nós veremos como parte da propriedade de membros da igreja. Então, não é que o cristão então ia desfazer de tudo que tinha, porque agora, não, porque daqui a pouco estava todo mundo pobre e não tinha nada para servir um ao outro. Mas era uma disposição do coração de usar e empregar os seus recursos em benefício da igreja. E de vez em quando, se for necessário, fazer isso mesmo. Eu tenho aquele bem sobreexcelente, eu vou morrer daqui a pouco e vou fazer o que com ele? Então eu vou usá-lo. Isso não é problema. Mas não é que então é uma ordenança para que a gente então agora, quem tem casa desfaça, venda tudo, e aí a gente vem para cá e come tudo e daqui a pouco não acabar, ficam olhando para a cara do outro. Isso não é o que está sendo ensinado aqui não. Nem a igreja no decorrer da sua história. Infelizmente, existe o outro oposto, que é o egoísmo, que acha que Deus deu aquilo para ele, para ser para ele, para servir a ele e a sua família e a mais ninguém. Isso é o problema, isso é o pecado. Mas não é o pecado em ter bens que possam servir a igreja do Senhor. Não apenas um momento da vida do crente era uma vida dominada pelo Espírito Santo, mas toda a vida, versículo 46, a vida inteira, a semana inteira, era uma vida cristã de verdade. Não era aquele cristão que terminou o culto, a gente apaga a luz para ir embora ali. Mas tem crente que aperta o botão, parece que assim, acabou aqui, a vida cristã foi aqui. Poxa, culto menino foi uma bênção.
Aí ficou ali, acabou, volta para casa, lá é outra coisa, é outra vida, é desconectada da vida da fé que nós confessamos aqui na igreja. Mas não são esses os sinais do Espírito Santo. Os sinais do Espírito Santo visíveis na vida do crente é que durante todos os dias da nossa semana nós estamos reproduzindo em nossa vida aquilo que nós compartilhamos aqui. Por isso que a igreja, no culto da manhã, nós começamos confessando os 10 mandamentos, porque queremos deixar claro que nós não estamos nos aproximando de Deus com base em nossa própria justiça. Mas quando a gente está indo embora, já tendo confessado os nossos pecados de manhã, nós não vamos embora antes de confessar a nossa fé. Nós somos um povo, uma só fé. Por isso a nossa prática de confessar a fé antes de sermos despedidos, para que durante a nossa semana permaneçamos todos os dias como o domingo. Então a gente pega o nosso domingo e a gente leva isso para o restante da nossa semana, o domingo como o primeiro dia da semana. No versículo 47, Deus concedeu a nós uma grande graça, uma grande bênção. Quando nós provamos o Espírito Santo em nossa vida, Deus faz com que a gente mesmo possa colher frutos dessa habitação do Espírito em nós, fazendo com que a nossa vida bonita, enfeitada com os dons do Espírito Santo, possa atrair outros pecadores para Deus. Então, pessoas, vendo o versículo 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentavam no Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A vida cristã bonita, enfeitada com os dons do Espírito Santo, atrai pecadores. Não somos nós que salvamos, não. Quem salva é Cristo. Mas a vida enfeitada com os dons do Espírito Santo atrai pecadores. E por causa do brilho do Evangelho, que procede das boas obras que habitam em nós, como o Senhor mesmo disse, brilhem vossas boas obras diante dos homens. É claro que aqui nós somos essa luz que brilha em nós por causa da habitação do Espírito Santo. Essa luz é muito mais forte quando a gente está aqui. É impossível que alguém passe ali na frente e não sabe que tem uma igreja reunida aqui, um povo de Deus aqui, impossível. Mas quando a gente sai daqui e volta para a nossa casa, essas lâmpadas vão se separar umas das outras, vão se espalhar, e o brilho ainda será bem pequeno. Dificilmente alguém vai passar de carro na frente de casa e vai dizer: eita, mora um crente aqui, nesse número 161. Não vai. Mas ainda tem luz lá dentro. E essa luz pode brilhar diante de pecadores, promovendo as boas obras do Espírito Santo diante dos nossos vizinhos, parentes, amigos. Esses sinais do Espírito Santo, esses são permanentes, irmãos. Esse vai durar até o dia da vinda de Cristo. Línguas, fogo, vento marcaram o momento da descida do Espírito Santo. Mas a presença do Espírito promovendo salvação e unidade no corpo de Cristo vai durar até o fim. A colheita profetizada pela antiga festa de Pentecostes começou quando Cristo enviou o seu Espírito Santo e colheu o primeiro molho de 3.000 almas. O Espírito continua jorrando, mas não mais naquele evento que desce do céu, mas por meio da pregação da palavra de Deus. Porque enquanto pregadores estão proclamando fielmente a palavra de Deus, eles não estão fazendo nada mais do que soprando essa palavra para o coração de pecadores, palavras que o Espírito Santo usa no coração de cada um de vocês e também daqueles que ainda não têm confiança salvadora em Cristo Jesus. E os efeitos da obra do Espírito Santo no coração de pecadores crentes continuam a serem percebidos por meio da comunhão da igreja, a comunhão dos santos. Pela graça de Deus, nós temos provado muito disso aqui. Nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia de nós
preserve essa graça em nosso meio e faça com que essa graça seja sempre abundante, de maneira que onde antes abundava o pecado, agora superabunde a graça do nosso Deus. Então oremos, irmãos, para que a nossa igreja continue se enchendo do Espírito Santo. Oremos para que as evidências do Espírito sempre sejam percebidos na comunhão de nossa congregação e que sempre sejam visíveis na vida de cada um de nós. Ore para que Deus use sempre a nossa congregação e as nossas vidas para alcançar mais e mais pecadores com a proclamação fiel do Evangelho de Jesus Cristo, até que a colheita se complete, que o último eleito seja alcançado e Cristo então possa bradar nos céus o nome dos seus eleitos e todos nós sejamos reunidos como igreja do Senhor e permanecer com Ele para todo sempre. Amém.